SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom, amados que não conhecem a Jesus também. É um prazer compartilhar da palavra poderosa de Deus, a palavra que revela situações e coisas que nós ainda não provamos ou não conseguimos entender. Mas esta revelação genuína da palavra, ela nos dá a oportunidade de quando damos legalidade, quando damos liberdade para o Espírito Santo agir entre nós, ele nos revela coisas ocultas e profundas, a quais nós ainda não ouvimos, não provamos e a qual não foi revelada a nós ainda. Eu quero compartilhar um texto que está em Deuteronômio, capítulo 30, quando aqui existe a promessa da misericórdia no capítulo 30 ao povo de Israel, mas também, amados, quando nós interpretamos isso, essa revelação dos versículos que nós vamos ler, ela cabe a nós e cabe a todo o povo, a nação brasileira, a nós que estamos buscando a Deus, aqueles que também não conhecem a Jesus, a qual possa ser revelada esta palavra poderosa do reino de Deus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e é um prazer compartilhar desta palavra poderosa nesta noite. A palavra de Deus diz no capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do versículo 15, assim: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e terás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Aleluia. Amados, aqui, este texto é inserido para uma situação específica, a qual o povo judeu, a qual o povo de Israel vivia, e a disposição, o bom ânimo a qual eles estavam, e alguns buscando outras coisas, outros ídolos, outros deuses e outras doutrinas. Aqui Deus revela a eles: olha, vocês têm a oportunidade de decidir a vida ou pela morte, pela bênção ou pela maldição. Aqui Deus estabelece, talvez você fique pensando, mas Deus queria matar, Deus queria amaldiçoar. Não, amados, ele está falando que a própria escolha, a própria opção de escolha traz à tona a pessoa ou a família que ela vai se dispor ou caminhar para a vida, ou se dispor ou caminhar para a morte. As opções de escolha a qual nós estamos inseridos aqui na Terra depende de mim e de você. E quando eu tomo uma escolha negativa, uma opção de escolha errada, tem consequências. E algumas me levam para a perdição e para a morte, é claro. De repente você está inserido no meio de uma sociedade em que você caminha e tem uma opção de escolha. Em determinado momento, os teus amigos, a influência em quem você anda, de repente, olha, você já usou isso? Você já fez parte disso? Olha, com essa bebida e mais esse atributo aqui, mais esse entorpecente, mais essa droga, cara, você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai provar de coisas que são muito bacanas, são muito legal. Você vai provar de algo que vai te alegrar, que vai te movimentar, que vai te fazer coisas incríveis. E de repente a opção de escolha está na sua frente. Você se deparou com uma situação e uma posição que você
deseja participar ou não, que você deseja usar ou não. A opção é sua. Alguns vão optar por usar, alguns não. Vão entender que eu não preciso disso para ser feliz, para fazer coisas, para ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, uma família cheia da paz do Senhor. Existe essa opção de escolha. E aí eu agrego que eu escolho por experimentar. E talvez esse experimentar me cative ao ponto de eu ser seduzido por isso, ao ponto de eu necessitar disso muitas vezes, para que tenha aquele prazer momentâneo, aquele prazer que estimula por alguns minutos, e eu preciso fazer parte disso constantemente. É isso que faz um usuário de droga, amados. Uma pessoa que é dependente químico, porque ele provou uma vez, e aquele êxtase, aquela euforia do seu corpo, da sua mente em que é atribuído na corrente sanguínea, e passa a fazer coisas que ele não fazia, e passa a ter uma intenção motivada, a qual pode levá-lo à morte, a aceleração do coração, as coisas que ele faz podem levá-lo à morte, mas ele não compreende, porque o prazer momentâneo faz com que ele fique seduzido por isso, e o próprio organismo depende daquilo. Então, amados, nós precisamos entender qual é a opção minha e tua. Eu vou optar pelas coisas que podem me levar à morte ou as coisas que me levam à vida. Eu vou optar pela decisão das coisas que são bênção para a minha vida ou que podem ser maldição para a minha vida. Eu não estou falando só em droga, mas eu estou generalizando uma situação. Mas eu posso estar falando ou declaro a você que pode ser uma opção de escolha simplesmente por uma simples decisão de partir ou ficar, de ir ou vir, de estar com uma mulher ou não, de estar com um homem ou não, de se deitar com uma mulher ou não, de se deitar com um homem ou não. A opção de escolha sobre a bênção e maldição é só tua. A opção de escolha de viver bem ou viver mal é sua. A opção de escolha, amados, de escolher o bem é sua. A opção de escolha de viver e escolher o mal é sua. Por isso ele está dizendo, se você andar nos meus estatutos, nos meus juízos e nos meus mandamentos, certamente terei paz, terei vida com abundância e será abençoado. É promessa de Deus e não só para o povo de Israel. Essa promessa foi estabelecida por gerações e para que se permaneça fiel até o fim. Ou seja, você acha que uma promessa de Deus é somente para uma pessoa ou somente para um povo? Não. Nós somos alcançados pela graça na vinda de Jesus. Os gentios, nós que outrora gentios, a partir do momento que decidimos por Deus, somos caracterizados ou somos tidos como seus filhos, co-herdeiros com Cristo, irmãos de Jesus. Agora, a opção de caminhar nessa trajetória que o mundo nos oferece, você precisa trabalhar, se esgotar, se estressar, se contaminar, ficar louco pelo trabalho, pelas coisas, dia e noite, noite e dia, buscar. Você pode ter 2 empregos, 3 empregos, 2 faculdades, 3 faculdades, e estar estressado ao ponto de, aos 30 anos, aos 35 anos, ter um problema de saúde, um problema cardíaco e até mesmo um problema fatal. Por quê? O estresse físico, emocional, mental te levou a um ponto que não suportou, que o seu corpo não suportou, porque não deu oportunidade de estar inserido na videira, de não deu oportunidade para que a palavra que te revela a vida, a palavra que te dá vida, estar inserida em você, porque buscou incansavelmente e esqueceu de buscar aquele que pode nos dar a paz e o descanso necessário. Só o Senhor, só nele. Vinde a mim, o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que ele está dizendo, amados? Alguns de nós está extremamente cansado, extremamente apavorado, porque não consegue discernir o que acontecerá na vida dele. Buscou tantas coisas, e agora, porque o tempo passou, está com 30, está com 40, está com 50 ou 60, buscou tantas coisas nessa trajetória e esqueceu de buscar o autor e consumador da nossa fé. Esqueceu de buscar a palavra de Deus e agora não conhece os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. Não conhece a graça, não conhece a fidelidade de Jesus para aqueles que o temem. E o temor ao Senhor não é medo dele, amados. Ele quer que você o honre, o respeite, reverencie,
o poder, a majestade dele. Ele é o único digno de toda honra e toda glória, todo louvor e toda aceitação. Por isso, a oportunidade nesta noite, amados, é de você escolher a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Mas eis que Deus te propõe a vida, para que tenha vida com abundância, tenha paz dele, a paz de Deus que excede todo entendimento. Amado, que você reflita sobre isso. Talvez eu esteja falando para homens que não conhecem a Deus, mulheres que não conhecem a Deus, mas também esteja falando para homens que caminham na igreja com Cristo, que supostamente estão vivendo uma vida atribulada, uma vida cheia de delitos e pecados. A oportunidade agora de você refletir e parar. Escolha a vida e não a morte, escolha a bênção e não maldição. Eis que Deus te propõe agora, nesta noite, a vida, para que tenha paz em abundância, para que viva o melhor em Cristo na tua vida. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, faça parte da tua vida, da tua trajetória de vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.